Capítulo 1. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 7, que fala do poder que há no sangue de Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã tão abençoada, por esta manhã, Senhor, em que nós estamos dedicando as primeiras horas do nosso dia, meu Deus, para te buscar. Senhor, fala conosco nesses minutos ao ouvir a tua voz, derrama a tua bênção na manhã de hoje. Senhor, eu apresento a ti esta palavra, a vida de cada irmão, de todos os que estão aqui, os que estão nos vendo pela internet. Senhor, em todos sejam abençoados, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor, quando nós abrimos a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo de número 1, a Bíblia está falando do poder que há no sangue de Jesus. Embora, irmãos, eu fico triste quando eu leio esse versículo, mas fica triste ler sobre o sangue de Jesus. Eu vou explicar por quê. Porque infelizmente algumas traduções da Bíblia têm tirado esse versículo fora. Eu não sei se na Bíblia dos irmãos está assim, mas na minha está: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Tem alguma tradução que não tem seu sangue? Não tem, tá vendo? Tirar o sangue. O que transforma a vida do cristão, a vida do crente, é o sangue de Jesus. E tem algumas traduções da Bíblia que tiram fora. Leia aí, Paulo, como é que está na sua Bíblia esse versículo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Glória a Deus. E há traduções que eles simplesmente eles modificam esse versículo. Não sei se na Bíblia da irmã está assim, mas aqui está exatamente falando do sangue de Jesus. Tem traduções que diz assim, em quem temos a redenção, a remissão das ofensas. Eles tiram a expressão sangue, e não sei por que fazem isso. Isso é um tremendo de um pecado. A Bíblia diz que nós não podemos nem tirar e nem acrescentar nada da palavra. Quer ver? Vamos ler isso na Bíblia. Isso está em Apocalipse, se eu não me engano é o capítulo 22. Capítulo 22, a última página da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 22. Glória a Deus. É o versículo 18. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, diz assim: porque, aqui está falando de Jesus, não é João, é o próprio Jesus que está falando. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. A Bíblia diz que não se pode acrescentar nada além do que está escrito. Versículo 19: e se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então o versículo 18 e o versículo 19 não está se referindo só ao livro de Apocalipse, mas está se referindo a toda a Bíblia, porque a Bíblia em si é uma profecia de Deus, amém? A Bíblia toda. Então o versículo 18 diz que a pessoa, ela não pode acrescentar nada do que está escrito, e ela não pode tirar nada do que também
citar, só por aqui eu já poderia citar até algumas religiões, que elas pegam versículos da sua Bíblia e tiram versículo fora. Outras que acrescentam coisa que não está escrita na Bíblia. Toda vez que tiver alguma coisa que não está na Bíblia, que não faz parte da palavra, nós consideramos o quê? Como heresia. Heresia é isso. Heresia é quando uma pessoa vai pregar alguma coisa que não está na Bíblia. Isso é heresia. Heresia são ensinamentos que não estão na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Bem, eu só li esse versículo só para mostrar que a Bíblia fala que não se pode acrescentar e nem se pode tirar. Lendo aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, é um dos versículos que muitas Bíblias tiraram a expressão sangue. Tem muitas Bíblias que não tem esse versículo sangue. Isso é um pecado. Porque a remissão da pessoa, quando eu falo a palavra remissão, quer dizer o perdão. Nós adquirimos o perdão de Deus pelo sangue de Jesus. Nós conquistamos a vitória pelo sangue de Jesus. A igreja venceu o diabo, os demônios, o inferno pelo poder do sangue de Jesus. A nossa vida é vitoriosa porque estamos debaixo do sangue de Jesus. A Bíblia fala do poder que há no sangue de Jesus. Vamos ler o poder que há no sangue de Jesus? Vamos voltar de novo em Apocalipse. Nós lemos no capítulo 22. Vamos agora no capítulo 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Glória a Deus. É o último livro da Bíblia, facinho de achar. Apocalipse, capítulo de número 12. Glória a Deus. Estou nesta manhã falando do poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Esse sangue que é poderoso, esse sangue que é maravilhoso. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 7. Está escrito assim. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. A Bíblia vai falar de um momento do passado. Apocalipse capítulo 12, por isso que eu falo, ler o livro de Apocalipse não é ler de forma literal. Quando a gente está lendo o livro de Apocalipse, eu já tenho estudo de livro de Apocalipse, eu já ministrei estudo de capítulo por capítulo, versículo por versículo, levei muito tempo para terminar o livro de Apocalipse, que é um livro muito profundo, ele é um livro de muitas revelações. Apocalipse, ao mesmo tempo que ele fala do presente, ele vai falar do passado. Ao mesmo tempo que ele está falando do passado, ele fala do presente. Ao mesmo tempo que ele fala do futuro, ele fala do presente e do passado tudo junto. Ou seja, ele não segue uma ordem cronológica dos acontecimentos. E por isso que nós temos que ler com muita atenção. Então, o versículo 7 do capítulo 12, ele fala de uma batalha que já ocorreu no passado. Esta batalha que ele está falando aqui é a batalha no qual o diabo foi derrubado dos céus. Eu não vou ler, eu vou citar o texto, mas não vou ler
para a gente ganhar tempo, mas é só a gente ler Ezequiel capítulo 28 e, se eu não me engano, Isaías capítulo 14. Esses dois capítulos e versículos do livro de Ezequiel e do livro de Isaías vai mostrar a queda de Satanás. Que Satanás ele caiu porque subiu o orgulho do coração dele e ele quis ser igual a Deus. Eu até aprendo aqui pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, que todo aquele que cria orgulho no seu coração, soberba no seu coração, pode até subir, mas sobe para cair. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, que diante da honra vem a humildade. Deus vai nos dar honra quando nós somos humildes, não orgulhosos. Se a pessoa ela é orgulhosa no coração, metida, soberba, se acha mais do que todo mundo, essa pessoa nunca vai ser honrada por Deus. Mas se a pessoa ela é humilde, ela é simples, ela é um servo, uma serva de Deus com toda a humildade do coração, esta pessoa Deus vai honrar, amém? O diabo não, o diabo não queria ser humilde. Na época ele era um querubim, ele era um dos adoradores lá no céu. Ele não queria ser igual aos outros anjos, não queria ser igual aos querubins, ele não queria ser igual aos serafins. Sabe o que ele pensou? Eu quero ser igual a Deus, eu quero estar no lugar que Deus está, eu quero tomar o lugar dele. Irmão, foi uma burrice tremenda. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Deus é infinitamente poderoso, aleluia. Deus é infinitamente tremendo, poderoso, maravilhoso. Deus é infinitamente grande, forte, aleluia. E ele subiu para cair. Irmãos, Deus nem perdeu tempo com Satanás. Deus enviou foi logo Miguel. O texto fala aqui no versículo 7 que houve batalha. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão é Satanás. Ele falou: vai lá, Miguel. E Miguel foi lá, o arcanjo Miguel, ele foi lá e tirou Satanás do céu. E Satanás, irmãos, ele tem uma escala decadente. Ele só cai, ele só é derrotado. Graças a Deus pelo poder que há no nome de Jesus. Ele estava nos céus, dos céus foi jogado para os ares, dos ares foi jogado para a terra, da terra foi jogado para o inferno, e do inferno ele vai para o outro lado de fogo e enxofre. É por isso que ele tem tanta raiva na sua vida. É por isso que o diabo e os demônios têm raiva da gente e querem a nossa derrota. Por quê? Porque eles estão derrotados, eles estão caídos, eles estão destinados ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno chegará no futuro. Ou seja, a sentença dele já foi dada de condenação, e o que ele quer? Que nós também recebamos essa sentença. Por isso que temos que ser firmes na vida com Deus, para que aonde o diabo vai, nós não vamos, ao contrário, nós sejamos fiéis a Deus para o dia irmos lá para o céu, para a eternidade com o Senhor, amém? Mas o importante aqui de Apocalipse 12 é o versículo 11, que diz o quê? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Toda a conquista que eu tive na minha vida, que você tem na sua vida, que nós temos em nossa vida, na presença do Senhor, foi pelo poder do sangue de Jesus. E aonde nós vemos esse sangue em nossa vida? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. A leitura vai ser um pouco longa, mas é necessário para nós entendermos o texto. Mateus capítulo 27. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 32. Mateus capítulo 27, versículo 32. Diz assim a palavra: E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao seu lugar, chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos e lançaram sorte,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e acendendo-os guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemaram dele, meneando as cabeças, quer dizer, zombando deles. Versículo 40, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos dele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também o seu rosto salteadores, que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-lhe numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa-o, vejamos se Elias tem mijado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, quer dizer, as pedras racharam, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que o tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o seguir, entre as quais estavam Maria Madalena, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 57. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, e foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu num lindo fino e rico lençol, e o pôs no sepulcro novo que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, pôs-se. E ali estava Maria Madalena e a outra Maria sentada de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos daquele enganador, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dá caso que os seus discípulos iam de noite e o furtem, dizendo ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a porta. Capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, ou seja, domingo de manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago,
e o seu vestido branco como a neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. E eis que eu tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E eis que, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide aos meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes e sacerdotes todas as coisas que lhe haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, tornaram a conselho entre si, e deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e nos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estava instruídos, e foi divulgado esse rito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Eu fiz questão de ler toda a trajetória da crucificação de Jesus. O texto fala que Jesus foi crucificado. A crucificação nos tempos do Império Romano era uma das piores mortes que um condenado sofria. Era uma morte tortuosa, era uma morte que não era imediata. Havia casos de pessoas que eram crucificadas e ficavam até dias para morrer, porque era uma morte extremamente dolorosa. Jesus passou por essa morte, e diz a Bíblia que diante da morte muitos estavam zombando dele, dizendo: se tu és o Cristo, sai daí, nós vamos acreditar. Muitos não acreditavam no poder que há no Senhor Jesus, igual nos dias de hoje. Eu estou pregando, mas nem todos acreditam no poder de Jesus. Senão, essa igreja estaria lotada, e todas as igrejas estariam lotadas se todos acreditassem em Jesus. Mas nem todos querem a palavra, querem o Evangelho. A própria Bíblia vai dizer isso. Mas 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, um à esquerda e um à direita, um deles acreditou em Jesus, e ele recebeu a vida eterna. Todo aquele que acredita em Jesus, que entrega a vida a Jesus, que recebe Jesus como Salvador, tem a vida eterna. Glória a Deus. Aquele que recebeu a vida eterna, o outro não quis a vida eterna. Jesus morreu, mas ele não foi vencido pela morte, não. Jesus continuou vivo. Jesus continuou vivo e poderoso, porque a Bíblia vai dizer que enquanto ele esteve morto, durante os 3 dias da sua morte, ele lá no inferno pregou o Evangelho, anunciou a palavra para quem estava lá, e quem estava lá, ainda no inferno, teve a oportunidade de ouvir Jesus. Isso está no livro de 2 Pedro. Quando ele pregou a palavra, muitos vieram até ele, e ele vai ao paraíso e leva aquelas almas. Depois de 3 dias, no domingo de manhã, que ele foi crucificado na sexta-feira, no sábado, domingo de manhã, a Bíblia fala que Deus envia um anjo
Jesus tem o poder de todas as coisas. Jesus podia apenas olhar para aquela pedra, aquela porta grande, que a pedra era como se fosse uma porta. Ele só podia olhar e aquilo ia para longe. Mas mesmo assim, como os anjos servem a Jesus e estão submissos à autoridade de Jesus, diz a Bíblia que o anjo veio do céu, pegou aquela pedra e empurrou para longe. E Jesus aparece ressuscitado com todo o poder e autoridade. A morte não venceu o nosso Salvador. Jesus foi quem venceu a morte e Ele reina para todo sempre. Quando Ele ressuscita, Ele aparece para os seus discípulos, aparece para as mulheres. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que Ele foi visto por mais de 500 pessoas após a sua ressurreição. Então o fato de Jesus estar vivo é um fato verdadeiro e real. E quando Ele ressuscita, Ele abençoa os seus discípulos. E a Bíblia diz que Ele vai ao céu. E no texto que nós lemos diz que Ele fala assim: é-lhe dado todo o poder. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. A morte, o inferno não tem poder sobre Jesus, não tem poder sobre o cristão, não tem poder sobre o salvo, porque na cruz que Jesus derramou o seu sangue, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, Ele venceu tudo para que nós tivéssemos uma vida abençoada, abundante, próspera e cheia de bênçãos. Aleluia. E eu finalizo no texto que nós iniciamos em Efésios, porque tudo isso que foi feito foi porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Aleluia. E a Bíblia diz em Efésios: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, o que Deus tem para nós são riquezas. Eu não falo de riquezas terrenas. As riquezas terrenas um dia vão passar. Todo mundo que morre não leva nada da morte. Na morte a pessoa morre e fica seus bens. Então não é riqueza da terra. Quando ele fala riqueza, ele está falando da riqueza da salvação. É o mais importante que nós temos. Aleluia. Eu me batizei nas águas, fez 22 anos. Esse ano está fazendo 22 anos que eu batizei no ano 2000. Há 22 anos nunca me afastei do evangelho da igreja. Já tive motivos para isso, lutas tremendas, mas nenhuma luta nunca me tirou da presença de Deus. Nunca me afastei. Nunca na minha cabeça e no meu coração eu pensei: eu vou sair da igreja. Jamais. Não importa o que aconteceu comigo, estou firme até hoje, há 22 anos, e até o fim da minha vida servindo a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que o sangue de Jesus preparou para mim uma nova terra, no qual a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, mas Deus preparou para aqueles que o amam. E eu quero chegar lá um dia. E para chegar nessa vida eterna, que eu tenho certeza que vocês também querem chegar, o sentido é o seguinte: é viver na fé, é viver buscando a Deus, é ser sempre redimido pelo sangue de Jesus, continuar firme na igreja, porque no sangue de Jesus nós temos a vitória, no sangue de Jesus temos a vida eterna, no sangue de Jesus nos dias de hoje recebemos todas as bênçãos. Então a palavra de Deus diz para nós esta manhã: há poder no sangue de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Amém? Se nós de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Jesus está voltando.